Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o Ellison Caio e fundador da Marsoft e venho aqui hoje trazer para vocês, de forma bem high level, apresentar para vocês o Neuros, né? Que é um sistema operacional 100% um, agêntico. Bom, aqui nós já estamos vendo o Neuros, né? Então ele é preparado, a arquitetura dele, a engenharia para rodar sobre um sistema operacional tradicional, que é os computadores atualmente, ou através de da arquitetura quântica, né? Então ele inicia a jornada aqui, ele carrega um kernel cognitivo. Aqui a gente vai ensinar para o Neuros, né? Quem nós somos e quais são os arquivos que a gente manipula no dia a dia para que ele comece a entender quem está logando nele, né? No caso aqui, eu estou selecionando artefatos de arquitetura e implementação de IA, né? E eu vou dizer para ele via prompt que eu sou um arquiteto de IA sênior, né? Para que eu comece a ensinar os agentes que rodam em background do Neuros a, a entender, né? Quem sou eu, qual é o meu papel, quais arquivos eu manipulo, né? Então aqui ele já entendeu que eu sou um arquiteto de IA sênior, né? Ahn, Aqui eu vou selecionar o dispositivo principal que eu vou acessar o Neuros. Eu poderia estar num óculos, num smartphone, num smartwatch, num PC, no caso eu estou no notebook, né? O que muda é basicamente a experiência, né, que eu vou ter em cada device desse. Então eu vou deixar aqui em notebook, concluir e entrar no Neuros. Então basicamente aqui a gente já está no deck principal. Eu vou pedir para ele iniciar o meu dia de trabalho, né? Com isso, eu já posso. Ele já me dá um briefing aqui das minhas atividades, dos meus compromissos de hoje, baseado nos meus dados, né? Que eu estou logado aqui, do usuário que estiver logado aqui no Neuros, né? Eu posso abrir o meu e-mail, né? Que é um agente, né? Os meus arquivos, o meu calendário, e em cada janela dessa aqui, nós temos a possibilidade de, por exemplo, meus arquivos, que são, no caso aqui, planilha, apresentação do Neuros, o briefing detalhado do cliente, o roadmap. Eu posso pedir para ele resumir esses meus arquivos, né? De repente eu vou ter uma agenda, né? Na verdade, né? Semanal aqui, eu preciso ter os insights, né? Para que eu me prepare melhor para essa agenda, né? E aí foi isso que ele fez por artefato, né? Então ele falou da minha planilha, qual que é o conteúdo da minha planilha, da minha apresentação, né? Do roadmap em si, né? Eu posso copiar esse conteúdo e colocar dentro de um Word para ficar mais fácil a visualização, né? Eu posso também, esses são os agentes generalistas, né? Ou seja, aqui é como se fosse a caixa de entrada, o Outlook, o meu Explorer, né? E aqui é o contexto aqui das minhas atividades baseada nos meus e-mails, né? Do lado aqui direito sempre vai ter esse fluxo de execução, que é a comunicação do Neuros com a LLM. No caso aqui está com o modelo Gemini 2.5 Pro, mas o Neuros ele é agnóstico, ele pode ser plugado aí dependendo do uso e dependendo do que a empresa já tem ali na tua stack interna, qualquer LLM, tá? Tanto privada, né, quanto em cloud, tá? E aqui também eu tenho a possibilidade de entender quantos prompts que eu já executei, que são essas ações aqui que a gente está nessa jornada aqui, né? Até então fazendo, quantos tokens já foram consumidos, uma média de tokens, e também a taxa de sucesso, né? Que no caso aqui foi dos 6 prompts,
foram 6 executados com sucesso, tá? Aí eu também tenho a possibilidade de acionar os meus agentes especialistas, né? É, por exemplo, eu posso gerar aqui relatórios de status de projeto, tá? Então eu não preciso mais sair do Neuros, né? Então a experiência toda da agêntica, ela me proporciona gerar todo tipo de insight a partir de cliques, né? Um, dois cliques no máximo para poder, nesse caso aqui, gerou o status do projeto, né? Que é o projeto do Neuros, inclusive, que eu estou mostrando aqui para vocês. Toda a parte de planejamento estratégico, próximos passos, né? Então isso aqui já vai me preparar para minha agenda que eu vou ter, inclusive a minha weekly com o meu time, né? Então ele está me avisando quais são os pontos ali que eu preciso me atentar, enfim, para me preparar melhor para essa agenda, tá? Eu também posso acionar aqui o meu motor de insights, né? Ele já está processando aqui. E a ideia é ó, já colocou aqui, ó, né? Insight, né? Então, para eu priorizar essa planilha, esse DocX, aliás, que é o roadmap do Neuros, né? Em função do alinhamento semanal que eu vou ter com o meu time, né? Agendado, no e-mail correspondente, né? Que é uma agenda, uma reunião que eu vou ter ali às 10 da manhã, tá? Eu posso também, aqui, na verdade, a ideia é agentes generalistas, né? Ah, eles têm ali ah, o propósito, aliás, né? De ser fixos, né? Porque o e-mail geralmente a gente pode estar usando um Outlook, os arquivos da nossa máquina e o calendário que vai orientar as reuniões, né? Então é default, né? Agora, os especialistas depende muito do que eu e vocês temos de necessidade de atuar dentro ali das atividades diárias, semanais, mensais, né? Então, se eu sou um dev, eu tenho um agente, né, que gera código, né? Então, por exemplo, não, eu quero, né, gerar uma função em Python que mostre os feriados do ano, né? Então esse é o prompt que eu estou mandando para LLM, né? Então ela vai fazer a chamada aqui do Gemini e já me montou, né? Baseado no meu prompt aqui, né? A minha necessidade, o script para poder mostrar os feriados do ano, né? Então, eu poderia pegar toda essa geração aqui de código, se eu sou um desenvolvedor, e eu poderia abrir, por exemplo, o VS Code, que é uma ideia de desenvolvimento, né? Ah, e a partir daí eu consigo manipular o meu código, né? É, eu jogo aqui dentro, né, informação, né? E aí eu vou, obviamente, analisar o código, né? Sempre entendendo o humano, a importância no humano no looping, para poder executar esse código depois no ambiente de homologação, refinando para subir efetivamente para produção, tá bom? Então essa é a ideia, né? Então eu sou o Caio da Marsoft, não necessariamente eu vou ficar gerando código, mas eu quis trazer aqui para mostrar o potencial, né? Embarcado aqui no Neuros, mas eu poderia ter aqui no meu caso faz mais sentido o motor de insights, né? Para poder entender ali qual que vai ser o planejamento, como que eu vou ter que me preparar para as reuniões, para minhas agendas, para os meus alinhamentos em si. E assim, o Neuros também vale a pena comentar que ele é agnóstico, né? Então ele está preparado para se integrar com qualquer ferramenta, com qualquer LLM, seja privada ou em cloud, né? Então, GPT, Gemini, que é o caso, Claude, mas também os modelos como o DeepSeek, Alibaba, então tudo que está lá dentro do Hugging Face
nós conseguimos plugar na camada de LLM, né? Também temos a possibilidade da integração de entre agentes com o protocolo da Google A2A, né? Então aqui eu tenho o agente de logística, o agente financeiro, né? Então vale lembrar que todo comando, toda ação que eu executo aqui, eu consigo ver em tempo real a execução, né? Mas eu também a execução do que está sendo feito, né? No chamado, aliás. E aí eu posso fazer perguntas para os meus agentes, né? Agente de logística, como funciona as entregas no armazém de, da empresa. Então, aqui, basicamente, eu já estou instanciado com o meu agente de logística e eu estou enviando um comando para ele, né, para que ele me explique, no caso, como que funcionam as entregas de armazém, do armazém da minha empresa. Ele vai responder, né? E, lembrando que aqui, na verdade, ele respondeu um contexto do financeiro, porque foi o último prompt que eu mandei, mas, enfim, esse é o propósito, né? Aqui vai ficar uma parte também de análise de dados, né? Então, eu posso conectar o meu agente de pesquisa, então, de repente, eu preciso saber aqui, sem sair daqui do sistema operacional, ahn, as cotações do dólar, né? Também posso via comando de voz, né? Ou posso imputar a informação aqui, a pergunta, e ele vai, né, integrar ali no, na LLM para saber ali as cotações do dólar, né? Nesse caso aqui, vamos ver, aqui ele foi bem abrangente, né? Seu interesse em saber a cotação do dólar, um agente de pesquisa, né, que é o nome que ele se deu aqui, as taxas de câmbio estão dinâmicas, então aqui é todo o contexto em relação ao meu prompt, a minha pergunta em saber as cotações do dólar, tá bom? Então é isso, por hora, nosso time está trabalhando aqui na melhoria contínua do Neuros, né, para a gente poder lançar no mercado, vai ter um formulário ali que a gente já até disparou, né, se vocês tiverem interesse, em primeira mão, ter uma primeira versão para usar aí com os seus dados, vocês preenchem o formulário e o pessoal vai do time aqui da Marsoft vai poder ajudá-los, né, nesse sentido aí de degustação, tá bom? E no início a gente está querendo entender aí se faz sentido esse sistema operacional agêntico para dar mais uma opção aí para todos aí, para mim, para todos no mercado, além dos sistemas operacionais tradicionais, como o Windows e o macOS. A grande diferença é que o Neuros ele já nasce com a IA, né? Então o core dele já é um sistema cognitivo, ele não foi embarcado com IA, né? Ele já é a IA em si, né? E toda vez que a gente loga nele, a gente tem uma melhoria contínua automaticamente, né? Porque ele aprende com as nossas ações e esses botões aqui, eles não são fixos, né? Então, eles são fixos agora, né? Mas da próxima vez que nós logarmos, ele já vai entender o nosso comportamento, o que mais nós acessamos, e aí ele vai se auto configurando, tá bom? Bom, espero que eu tenha conseguido transmitir ali o potencial que tem esse sistema operacional agêntico e contamos aí sempre com o feedback de vocês para nosso processo interno de ongoing e de melhoria contínua. Muito obrigado.